Boa noite a todos. Eu ficarei desse lado da mesa, mais para ficar próximo do quadro, porque dentro das reflexões que eu vou fazer, eu vou colocar algumas anotações para a gente também compartilhar aí as nossas ideias e as reflexões. Agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui retornar. É uma casa que nunca sairá do meu coração e da minha família, né? Nós sempre fomos muito bem quistos aqui e ainda somos, né? Por algumas circunstâncias de vida, distância, né? Organização, né? Agora são duas meninotas, aí tem que arrumar todo um contexto de movimentação para poder chegar a tempo. Ficou mais prático que a gente continuasse na seara espírita num local um pouco mais próximo de casa. Mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente vem aqui sim, né? Sempre muito bom. Bom, explicar um pouco também o porquê desse tema, tá? Esse tema, ele foi sendo construído ao longo desse ano, até em função daquela palestra que o Dr. Isaías Claro deu aqui para nós no início do ano, próximo da comemoração do aniversário do centro. Se eu não me engano, ele esteve aqui, foi em março mesmo, durante o ciclo, né, da comemoração, um pouco antes ou depois, eu não me recordo, tá? Exatamente a data. Mas ele fala também sobre um tema desse, né? Na verdade, sobre esse tema, porque ele tem um livro a respeito disso. Eu vou dar um foco um pouco diferente do que ele deu, até porque senão não haveria motivo para que a gente repetisse uma coisa que já havia sido dito. Mas eu vou usar um pouco uma técnica assim de envolvê-los e da gente poder compartilhar isso daí, tá? Para não ficar algo só de uma pessoa só dizendo, trazendo informação para vocês, vamos tentar construir juntos, né, os nossos pontos de vista, as nossas reflexões, porque eu sei que a gente consegue. Bom, a história da humanidade, se a gente for analisar a nossa própria história de vida, ela é baseada em escolhas que a gente faz, né? Escolhas e decisões que a gente deve tomar na nossa vida. Muitas delas de difícil seleção, de difícil opção. Eu vou compartilhar com vocês algumas histórias para que a gente, nos colocando na posição dessas pessoas, a gente possa avaliar o quão difícil era tomar uma decisão diante daquela situação. Não sei se é do conhecimento de vocês, durante o nazismo, Segunda Guerra Mundial, quando uma família de judeus era capturada e levada para os campos de concentração, se a família tinha mais de 2 crianças como filhos, os soldados da Gestapo, que era a polícia do exército alemão, eles chegavam para a mãe e diziam o seguinte: então a mãe tivesse 3 crianças como suas filhas, ele chegava para a mãe e dizia assim: escolha um dos seus filhos para morrer. Se você escolher um deles, os outros viverão. Se você não escolher ninguém, mataremos a todos. Então a gente pode pensar, se eu fosse mãe ou pai de 3 crianças, qual que eu escolheria para morrer? Parece distante, né? Na Segunda Guerra, 1942, 1943, 44. Mas eu não sei se vocês se recordam, em 2006 ou 2004, 2006, se não me engano, teve aquele grande tsunami da Indonésia. 2004. Muito obrigado. Teve o grande tsunami da Indonésia. E tem uma história verídica que narra uma situação envolvendo uma mãe e 2 filhas, que, sendo pega pela força da onda, ela tentando segurar suas 2 filhas, ela percebeu que se ela tentasse segurar as 2, as 3 morreriam, ela e as 2 crianças, porque ela não tinha apoio nenhum. Então ela estava diante de uma escolha: soltar uma das filhas e salvar a outra e a si mesma, ou morrer as 3. Ela soltou uma das filhas. Essa criança foi salva mais para frente, só que ela não sabia disso. E depois que ela reencontrou a filha, ela não conseguia mais nem olhar para ela, porque no seu íntimo ela não sabia lidar com a culpa de ter entregue a sua filha para a morte.
Porque ela não sabia que ela ia viver. Na cabeça dela, ela estava entregando sua filha para morrer. E o que mais lhe pesava era o fato dela ter escolhido a filha porque ela tinha menos afinidade. Então, eu comecei a me fazer uma pergunta. Por que a gente tem essa dificuldade de fazer esse tipo de escolha? Todos aqui são espíritas? Vocês acreditam em vida após a morte? Então, como que ela entregou a filha para a morte? Algum de vocês, se colocando na situação dela, se sentiu também diante da dificuldade de fazer essa escolha? Mas se nós somos espíritas, nós acreditamos na vida após a morte, por que a gente tem dificuldade diante disso? Porque a gente tem apego. Tem apego. O que mais? A dor da perda. Dor da perda. E vou mudar um pouquinho, a gente vai voltar nessa questão do apego, da perda, vocês vão entender. Usando um pouco da filosofia espírita. Lembra? O espiritismo ele tem um aspecto científico, filosófico e religioso. Vamos fazer um pouco de filosofia. Né? O que nós somos? Agora, nesse momento, o que nós somos? Espíritos. Espíritos encarnados. Mas Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, e não foi por acaso que o Espiritismo precisava que o seu codificador fosse um pedagogo, uma pessoa ligada à educação. Kardec utilizou-se muito da pedagogia para nos trazer termos novos. Kardec fez questão de fazer uma distinção muito clara entre espírito e o que nós somos neste momento? Alma. Qual é a diferença entre espírito e alma? A alma é o espírito encarnado. Ou seja, nós estamos em contato com a matéria. E é isso que nos traz dificuldade diante das escolhas. É esse contato com a matéria. Nós não conseguimos, por mais que a gente queira, no nosso estágio de desenvolvimento evolutivo, nós não conseguimos agir 100% com a nossa espiritualidade. Por que não? Vamos imaginar que isso daqui seja o nosso desenvolvimento evolutivo. Então a gente parte aqui de simples ignorante para chegarmos no estado angelical. Essa parte aqui, ó, é a influência material na nossa existência. E essa outra parte aqui é a influência espiritual. Componente espiritual. Então, na nossa jornada evolutiva, quando nós estamos nesse ponto aqui, o que tem maior influência sobre nós? A parte material ou a parte espiritual? Material. Nesse ponto aqui, a gente pode dizer que estamos equilibrados. Tem hora que nós tendemos para a matéria, tem hora que nós tendemos para o espírito. E quando a gente evolui até o ponto aqui, qual a influência que a matéria exerce sobre nós? Ou quase nenhuma, mas que a gente não tem. Talvez o exemplo que a gente tenha nesse ponto aqui seja de Jesus. Jesus se deixava interferir pelos aspectos da matéria? Talvez o único momento, talvez, porque eu também não tenho certeza se ali
merece talvez um estudo, a gente aprofundar um pouco mais, tenha sido naquele instante que ele pede para afastar dele o cálice, que seria a tentação. Quando colocam ele diante de uma situação que, possuidor do poder que ele tinha, ele poderia se livrar daquela situação que ele estava. Mas se ele fizesse isso, toda a missão, toda a lição que ele veio trazer para a gente teria se perdido. Então, nós estamos habitando um mundo que é considerado um mundo de provas e expiações. Dentro da escala evolutiva dos planetas, o nosso mundo está no segundo nível, perdendo apenas os mundos primitivos. Então, quero crer que dentro da nossa linha de evolução, nós estejamos mais ou menos aqui. Qual é a influência que a matéria exerce na nossa vida? Por isso que a gente tem dificuldade. Porque quando a gente toma uma decisão com nosso raciocínio, a nossa mente focada no aspecto espiritual, a gente não tem medo. A gente não tem receio. Porque a gente tem a certeza da continuidade, da imortalidade do espírito. Quando a gente está submetido ao aspecto material, as nossas decisões, elas têm como resultado imediato a nossa vida carnal, material, temporal. E isso tem um resultado muito grande no tipo de decisão que a gente toma. Tem uma linha de filósofos, são chamados os utilitaristas, ou a gente poderia dizer os materialistas. Por quê? Para essa linha de filósofos, tá, que tem como exemplos Jeremy Bentham ou John Stuart Mill, todo tipo de ação que a gente vai desenvolver tem que ter como objetivo a nossa felicidade. Nós temos que tomar as decisões que sejam úteis para nós, por isso chamado utilitarismo. Ele é o famoso, não importam os meios, o importante é o fim. Né? Ou os fins justificam os meios. Se eu atingir o objetivo, não importa como eu fiz aquilo. Se eu matei, se eu roubei, o importante é o fim que estava predefinido. Em contraposição aos utilitaristas, nós temos o pensamento de Immanuel Kant. Um dos dois maiores filósofos da humanidade, junto com Aristóteles, que trouxe o pensamento grego. Tá? Kant já tinha um pensamento diferente. Kant, ele instituiu o que a gente chama de imperativo categórico, ou seja, importa a ação por si mesma. Tanto que ele tinha um lema, tá, que dizia assim, ó, age de tal modo que a máxima da tua ação, quer dizer, a mensagem, a lição que a sua ação vai ter, o resultado que a sua ação vai ter, né, se possa tornar princípio de uma legislação universal, ou seja, que isso possa ser usado como uma regra. Então, aquilo que eu faço tem que ser como uma regra. Tem que valer em todos os instantes, em todas as situações, para todas as pessoas. Nós aprendemos algo parecido com isso? Aprendemos. Quais são os dois principais mandamentos que Jesus nos ensinou? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força. E aí, como desdobramento do amar ao próximo como a ti mesmo, uma frase que a gente fala muito, né? Que a gente fala ou fazer ou não fazer. Mas que a gente diz, né? Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito para você e não faça para os outros o que não gostaria que fosse feito para você. Ou seja, o que eu vou fazer tem que valer de regra se for aplicado contra mim. Então, tem uma confluência, tem uma coincidência muito grande com esse pensamento de Kant. Por quê? Eu tenho que agir de uma tal forma que essa minha ação valha como uma regra.
Não pode ser daquele jeito que a gente está habituado, que é assim, se for meu amigo, eu dou um jeitinho. Se não é meu amigo, não. Tem que cumprir o que está escrito no procedimento. Para quente não tinha isso. E para o Espiritismo, não tem isso. A gente não estuda no Espiritismo que o que vale é a intenção. No Evangelho, quando a gente vai estudar sobre a questão de uma pessoa que, estando presente numa guerra, mata os seus irmãos, como que ele é visto perante a espiritualidade? Aí fala que vai ser julgado o seguinte: com que intenção ele matou? Se ele sentia prazer em matar, aí ele é considerado um culpado perante as leis divinas. Agora, se ele estava ali com um instinto de conservação e cumprindo um dever cívico, ele não vai ser considerado um assassino. Porque o que vale é a intenção. Ou seja, qual é a motivação da nossa ação, da nossa atitude. Isso é muito importante porque, enquanto a gente está sob o domínio da matéria, um forte domínio da matéria, a gente tem isso como um atenuante a nosso favor. Só que tem uma coisa que vai aos poucos eliminando esse atenuante e novamente trazendo a responsabilidade para nós, que é o quê? O conhecimento. Quanto mais a gente avança em conhecimento, menos eu posso me fazer valer da ignorância a meu benefício. Porque enquanto eu não sei determinada coisa e faço aquilo que é considerado errado, eu posso alegar que é porque eu não sabia. A partir do momento que eu sei, eu já não posso mais dizer isso. Daí a gente começa a entender, quando fala que muito será cobrado, a quem muito foi dado. E quando a gente estuda no Espiritismo, em qualquer outro tipo de religião, e a gente começa a ter contato principalmente com a moral cristã, que é muito afinada com essa questão da ação em si, a gente começa a perceber que a gente não pode mais agir de determinadas formas, porque nós passamos a entender que aquilo não está de acordo com os conhecimentos que a gente tem adquirido. Nos incomoda essa situação. Então, conhecendo agora o porquê que muitas vezes a gente toma determinadas decisões, a gente faz determinadas escolhas, e é importante que a gente tenha ciência disso daqui, ó. Nós podemos trabalhar para usar isso a nosso benefício. Por quê? A maior contribuição que o Espiritismo trouxe para a grande humanidade é a questão da certeza da imortalidade do Espírito. Através dos fenômenos de comunicabilidade, todos os ensinamentos que foram compilados por Kardec, essa certeza veio numa época onde o materialismo estava muito forte. Então, quando a gente tem em mente que eu só vou ter essa única vida, que eu só vou ter essa existência, evidentemente que as minhas escolhas, as minhas decisões, têm um risco muito grande de serem equivocadas, quando comparado com o processo da vida espiritual. Por quê? Se eu tenho medo da morte, se eu acredito que eu vou morrer, que eu vou acabar, o nosso instinto de conservação nos força a um movimento de acúmulo, de retenção, de segurança. Então, muitas vezes, a pessoa ela não age por maldade, ela age por fragilidade. Se sentindo insegura, ela toma determinados tipos de ação. E isso tem muito a ver com o nosso componente material. Querem ver um exemplo de como a matéria interfere significativamente no nosso comportamento, na nossa existência? Vamos imaginar uma pessoa, tem que ser do sexo feminino, tá? Que é todo mês atormentado com isso. Uma pessoa boa, que vem ao centro, todo mundo tem ela como um exemplo de amorosidade, de carinho, de afeto, mas que em determinada época do mês parece que está com o capeta no corpo. O que é isso? Já falaram.
TPM. Mas o espírito não é bom? O espírito não é amoroso? Então por que ela não é amorosa sempre? A matéria influi, né? Matéria influi, A matéria influi. Por isso Kardec fez questão de distinguir muito bem. Espírito está desprovido do corpo material. Alma está contido. Lembra que ele até usa um termo, ele fala que está, possui um corpo. Aí a gente até fica naquela confusão quando está no início do espiritismo. Será que o espírito está aqui dentro? Mas se a gente fala que o espírito irradia, como que é isso? Ele está numa prisão. Então a prisão a gente sempre imagina algo que nos cerca, mas o espírito não fica, né, preso só a essa forma corporal. Mas por quê? Porque essa questão da materialidade, ela exerce um domínio muito grande sobre a nossa espiritualidade. E isso só tende a diminuir conforme a gente avança nisso daqui. E como que a gente avança? Através do conhecimento, do esclarecimento. Tá? Então, entendido como e por que a gente toma escolhas que a gente considera erradas, eu quero agora discutir um pouco com vocês, discutir no sentido de trocar ideias, hein? Discutir um pouco com vocês esse conceito do que é certo e do que é errado. Porque assim, se a gente for analisar, a nossa vida ela sempre é marcada por escolhas, por opções. Põe essa roupa, não põe, acordo cedo, não acordo, vou trabalhar, não vou, como isso, como aquilo. Se for comigo, então, no self-service, a escolha é mortal. Eu fico meia hora ali, nossa, e agora? Né? Se for mulheres, então, numa loja de sapatos, meu Deus do céu. Aí a gente percebe a materialidade no auge. Né? Loja de bolsas, a minha sogra com loja de bolsas. Né? Acho que um foi feito para o outro. Eu nunca vi uma afinidade tão grande entre bolsas e sogra. Mas vamos lá. O que é o certo? Vamos parar para analisar. O que é o certo? Porque a gente muitas vezes fala assim, nossa, eu fiz uma escolha errada. Alguém aqui, perguntar agora, faça uma análise. Alguém aqui já tomou alguma atitude, já fez alguma atitude, ou tomou, sei lá, ou escolheu determinada coisa da qual se arrependeu? Quem não chegou nesse estágio, ou não viveu aqui nesse mundo, aí eu quero dizer que você, meu amigo, está desencarnado, mas não sabe ainda. Nós temos reuniões específicas para isso, para lhe orientar, para indicar que você está num outro plano, tá? Ou todo mundo já fez alguma coisa da qual se arrependeu um dia. Tá? Às vezes toma certas atitudes, fica nervoso, e a gente depois se arrepende, porque às vezes não tinha necessidade daquilo. Sim. Então a gente toma, eu mesmo. Todo mundo. E é isso que eu quero. A minha maior contribuição hoje não é a gente, porque isso foi rápido, tá? Essa daqui é a parte fácil da palestra. Saber que nós somos espíritos que estamos encarnados, então nós somos chamados de almas, estamos sujeitos à interferência da matéria, então ótimo, até aí não tem nenhuma novidade para todos nós, talvez a gente não tivesse nos dado conta tão claramente disso, só que agora nós vamos começar a entrar num outro caminho aí numa vereda, de como eu vou lidar melhor com isso daqui para frente. Porque se é uma coisa que eu não tenho como me esquivar, porque há situações em que são obrigatórias na nossa vida, que a gente não adianta espernear que a gente vai vivenciar, não que seja determinista, porque a gente precisa passar por aquilo, assim como as funções fisiológicas, por exemplo, por mais que eu tente, eu não consigo ficar sem respirar, por mais que eu tente, eu não consigo ficar sem ter fome, porque uma hora eu vou ter fome, tá? Tem situações em que nós podemos optar, nós podemos escolher. Só que em muitas delas, dependendo do resultado das nossas escolhas, nos levam a um sentimento de culpa, de cobrança, de remorso, de ressentimento, de arrependimento, que gera um outro tipo de problema, que vai nos levando, vai sendo empurrado conosco, a gente vai trazendo isso durante muito tempo.
Tem situações que a gente leva até para outras existências. Entendeu? Que a gente não consegue resolver. Humberto de Campos, ele fala de uma história de uma família. Eu vou usar, eu não sei exatamente onde que é, mas eu vou usar o fato de que a Renata, minha esposa, é de Minas, e é aqui pertinho, né? Vou usar o exemplo de São Paulo e Minas, que é uma divisa muito próxima. De duas famílias, cada uma morava numa fazenda de um lado da divisa. Uma do lado do estado de São Paulo, outra do lado de Minas, né? Aí nasceu, entre elas tinha um rio, né? Entre as duas fazendas. Então o que dividia as propriedades era um rio e, consequentemente, dividia os estados. Nasceu um garoto na família de Minas Gerais, cresceu, quando atingiu os 18 anos, ele estava lá na beira do rio, olhando para a cerca ali que margeava a propriedade dele, virou e falou assim: essa cerca está errada. Essa cerca tem que ser do lado de lá do rio. Não está certo essa cerca aqui do nosso lado. E pegou e tentou levar a cerca para o outro lado. Gerou briga, confusão, discussão. Aí no fim, né, todo aquele transtorno, ele pegou, matou a pessoa, pegou e foi morto. Chegou no plano espiritual. A espiritualidade age em nossa misericórdia, né? Falou assim: tá bom, você matou, morreu, bagunçou. Então quem era de São Paulo nasce em Minas Gerais, quem era de Minas Gerais nasce em São Paulo. Pronto. E aí vocês vão se entender vivendo nas famílias distintas. Nasceu cada um de um lado, beleza. Aí o menino nasceu no lado de São Paulo, cresceu, garoto esperto, inteligente, fez 18 anos, foi lá para a beira do rio, olhou ali aquela cerca do lado de São Paulo, a brigaiada que deu lá. Essa cerca não está certa não, essa cerca é do lado de lá. Aí falaram: não mexe com isso, meu filho. Não vai brigar com esse negócio. Seu tataravô morreu por causa dessa cerca. Era ele. Não, que essa cerca não está certa. Vai, volta, briga, desbriga. Matou, morreu, vai para a espiritualidade de novo. A espiritualidade chega e fala assim: agora, filho, já foi 200 anos nessa peleja aí, nessa brigaiada. Agora vocês têm que dar um jeito nisso. Esquece essa cerca, menino. Reencarna agora, você vai toda vez, seu mentor vai ficar falando na sua cabeça: não quero saber de cerca, não quero saber de cerca, não quero saber de cerca. Por quê? Porque ele fica com uma situação, com escolhas, com decisões que ele toma, que não são resolvidas e vai empurrando de uma existência para outra. Humberto de Campos não termina o ponto dizendo que tem que resolver na cerca não, tá? Mas a lição que a gente precisa tirar é isso, que muitas vezes nós criamos padrões, e o ser humano tem esse hábito de criar padrões, tá? Que a gente vai repetindo. E diante de um padrão, se ele não deu certo numa determinada situação, dificilmente vai dar novamente. Se você repete a mesma coisa, você não pode esperar um resultado diferente. Se você sempre faz do mesmo jeito, o resultado vai ser sempre do mesmo jeito. Então, em algum momento, a gente precisa dar uma mudada, precisa desviar. E o que é que vem em nosso favor para fazer com que a gente mude? Para fazer que a gente resolva alterar o nosso padrão? É uma coisa que a gente acha que é ruim, mas é o melhor remédio que a gente tem. Consciência. Escolha. Alguém fica indiferente diante da dor? Não. Só que olha que curioso. A doutora Nete Guimarães, ela é uma palestrante espírita, é médica também. Ela fala numa das palestras dela que dor é um sinal fisiológico. A Jéssica pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, porque acho que você é da área médica, você vai saber dizer. O que é um sinal fisiológico? É sinal de vida. Então, pulso, respiração, batimento cardíaco. E se você não consegue pegar o pulso, cutuca a pessoa com a agulha, se ela der um pulo é porque ela está viva. Se ela não der um pulo mais por aqui, ela pode ter ranceníase, que era alérgica, que aí perde a sensibilidade. Mas se não, a pessoa, quando ela se sente incomodada, que ela sente dor, é um sinal de que ela está viva. Tá? É um recurso que o nosso organismo usa para dizer: olha, alguma coisa está errada, se livra disso, porque senão isso vai te fazer muito mal. Não é? Se alguém vai e coloca a mão numa frigideira quente,
está lá no fogo, ele vai falar, nossa, eu estou achando que está queimando minha mão, hein? Será que se ficar aqui vai formar bolha? É assim que a gente faz? Não. Na hora que você encosta na panela quente, voa a panela, voa tudo que você está na mão, né? Que a reação já é espontânea. Por quê? É uma defesa. A dor, ela funciona para a gente como um despertador. Quem aqui tem despertador? Quem tem despertador em casa? Tem gente que não precisa acordar cedo, não tem muita preocupação, mas quem tem despertador, eu acho que quase todo mundo que tem despertador deve agir dessa forma. Quando ele começa a tocar, ele nos incomoda de tal forma que você tem que desligá-lo. Ou alguém deixa o despertador tocando a manhã inteira. Hoje eu não vou ouvir. Ô Rê, quem que são aquelas moças que está cantando agora, dupla lá de sertaneja lá? Ao invés de eu ouvir Maiara e Maraísa, eu vou ouvir meu despertador hoje. Vou cozinhar e deixar o despertador tocando. Só que tem um detalhe curioso. Quando o despertador toca e nos acorda, o que a gente faz logo na sequência? Desliga. Quando a gente erra, e muitas vezes a gente erra, né? E muitas dessas vezes a dor nos visita como um despertador, para nos indicar que algo estava errado, não estava conforme deveria ser, tá? Só que tem pessoas que se esquecem de desligar esse despertador. Esse é o problema. Errar, ter arrependimento, né? Ter tristeza, tudo isso faz parte da nossa experiência de vida, o estágio evolutivo em que nós estamos, e ele nos obriga a passar por esse tipo de experiência. O erro não está em ter essas situações. Nós nunca conseguiremos, no estágio que nós estamos, nos ver livre de situações de tristeza, sofrimento, dor, aborrecimento, raiva, piedade, caridade. Todos esses sentimentos estão presentes na nossa vida. Não existe como a gente fazer algo que nos deixe distante disso, a não ser que a gente fosse se internar em algum ponto muito longe, virar um eremita, ir para uma caverna, algo assim. Só que aí a gente sabe que a gente vai estar atrasando o nosso processo de evolução. Porque o contato com os outros seres humanos é que contribui para o nosso crescimento. Então, quando a gente erra e vem aquele sentimento de arrependimento, de culpa, de tristeza, é como uma dor que nos visita. Então, isso serve para nos alertar, para nos acordar, para nos dizer, olha, você está no caminho errado. Então, o que a gente precisa fazer e tentar fazer o mais rápido possível é perceber que a gente já acordou e desligar o despertador. Que despertador é esse? Geralmente é o que a gente chama de culpa. Por quê? O nosso processo de educação, que se arrasta há pelo menos 2000 anos, né, porque eu não me lembro antes de Jesus, mas Jesus para cá, o nosso processo de educação, ele foi moldado, ele foi cunhado sempre no conceito culpa, castigo. Culpa, castigo. Então a pessoa, quando ela erra e se sente culpada pelo erro cometido, ela se impõe um castigo. Aí onde a pessoa acaba enveredando num processo depressivo, não trabalha para se modificar, não busca a reparação do erro cometido. Porque Deus, vamos voltar lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade. Deixa eu olhar aqui, eu não perco. Dá tempo ainda, senão eu me perco. Os atributos da divindade. Deus é infinitamente bom. Então ele não é nem um pouquinho menos bom, ele é infinitamente bom. E ele é infinitamente justo. Então, se Deus é infinitamente bom e justo, eu tenho que entender que tudo que acontece tem algo de bom e é justo. O difícil é a gente aceitar isso, né? Quando a gente está sofrendo.
Porque geralmente quando a gente está sofrendo, uma das perguntas mais clássicas que se faz é: onde estava Deus que não viu? Onde estava Deus que não me ajudou? Deus sempre estava assim, ó. A gente tem que perguntar assim: onde eu estava que eu não estendi a mão para Deus? Lembra quando a gente fala no Espiritismo da ação da prece? Tem um capítulo no Evangelho: pedi e obtereis. Só que tem um aspecto que às vezes as pessoas não se lembram da prece. Não basta que eu apenas peça para Deus. A prece, ela está diretamente relacionada a um aspecto que se chama merecimento. Merecimento. Então, é necessário que eu tenha merecimento, que eu faça por merecer. Porque senão não adianta pedir. Um exemplo: eu quero passar num concurso público, mas eu não estudei, não me preparei para o concurso público. Aí chega na véspera da prova, eu vou fazer uma prece, porque pedi e obtereis. Então eu peço para a espiritualidade amiga, para Deus, que eu consiga passar na prova, que eu tire primeiro lugar no concurso, que eu seja aprovado. Aí Deus vai colocar, pensar um espírito, né, muito evoluído, um Machado de Assis, né, alguém do meu lado, para que eu psicograficamente consiga resolver toda a prova e tire primeiro lugar. É assim que vai acontecer? Ou seja, se eu não estudei, se eu não me preparei, Deus não vai responder a prova por mim. Eu não tenho o merecimento. E vamos supor, eu estudei e me preparei. Aí eu vou pedir assim: olha Deus, então agora eu estudei, fiz a minha parte, lição de casa cumprida, então agora o Senhor dá um jeito de eu passar na prova lá, deu o seu primeiro lugar, tá? Me passa todas as questões, que eu consiga responder tudo. É assim também que vai funcionar? Porque muitas vezes a gente não sabe como pedir, né? A gente já pede dando o resultado, né? A gente não pede, a gente manda Deus fazer do jeito que a gente está querendo, né? A gente fala: olha, eu quero que o Senhor me ajude, mas desde que seja tal coisa. Desde que aconteça isso. Né? Então, uma maneira talvez mais adequada seria que, ó, o Senhor me dê tranquilidade para que eu possa desenvolver a prova de uma maneira, né, mais adequada, que eu possa me recordar daquilo que eu estudei, que eu saiba aplicar os ensinamentos no momento adequado. Aí ele vai te favorecer em tudo isso, porque você vai estar só tendo os meios para atingir os resultados. Lembra quando eu falava lá do utilitarismo, que os fins justificam o meio? Com Deus não funciona, os meios que justificam os fins. Então, isso vai estar, voltando à nossa questão das escolhas, relacionado com o que a gente classifica como certo ou errado. Aí eu volto na pergunta para vocês: o que é o certo? Depende muito, né? Porque de repente o que é certo para mim não é muito bom. O certo sempre é o certo. Essa é uma confusão que é comum a gente fazer. A gente acha que o certo é aquilo que eu espero que aconteça. Se não aconteceu do jeito que eu estava esperando, ou do jeito que eu criei a minha expectativa, eu falo assim: ah, deu tudo errado. Não é que deu tudo errado, deu certo como precisava dar. Só que não era exatamente o que eu imaginei que ia ser o resultado. Então, quando a gente avalia uma ação nossa, que a gente fala assim: ah, eu tomei a escolha errada, eu tomei a decisão errada. Às vezes não é que eu tomei a decisão errada. Às vezes eu imaginava um resultado e aquilo não aconteceu daquela forma. Não significa que aquilo seja errado. Um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: recebo uma notícia que eu preciso ir urgente para São Paulo. Tá? Então eu pego o meu carro, vou para a estrada, estou preocupado de ir, mas eu esqueci de olhar o quanto que tinha de combustível no meu carro. Tá? Eu sei que um tanque cheio eu consigo chegar em São Paulo, mas eu já andei na cidade hoje, eu não estou com um tanque cheio. Então eu começo a andar e não me atentei para o fato de que o tanque não estava completo. Quando acaba a gasolina de um carro, o que é o certo de acontecer? Esse é o certo de acontecer? Então, na hora que o carro parar no meio da estrada,
Adianta eu chegar e falar assim, nossa, as coisas dão tudo errado para mim, o carro parou no meio da estrada. Não é que dá tudo errado. Deu certo. Certo não é o carro parar quando falta combustível? Errado é se o carro continuasse andando sem combustível, né? Aí seria estranho, né? Então, a minha expectativa são os meus anseios, os meus desejos. E quem cria desejos? Mas é o espírito que precisa de satisfação de desejo? Enquanto a gente está como alma, a gente pode até falar que é o espírito, porque a gente tem interferência sobre isso. Mas pelo fato de nós não dominarmos as nossas más tendências, por não dominarmos as nossas vontades, os nossos desejos, nós deixamos que eles se sobreponham aos nossos reais interesses, que são os espirituais. Então, quando a coisa não caminha da maneira que eu projetei, que eu idealizei, eu digo que aquilo está errado. Quando a gente transfere isso para as nossas escolhas de vida, né, que a gente toma uma determinada decisão, esperando um resultado, e aquele resultado não acontece, a gente fala, nossa, eu devia ter feito a outra coisa. Às vezes, se você fizesse a outra coisa, o resultado seria mais desastroso. Alguém aqui escolhe, quando você está diante de duas situações, tá? de uma escolha, tem duas opções. Alguém aqui escolhe a pior? Conscientemente alguém escolhe a pior? Não tem jeito. Não tem jeito. De maneira consciente, ou até mesmo só se estiver fora do seu estado de consciência. Você não tem como avaliar a situação. Quando você tem um mínimo de consciência que você avalia a situação, você vai escolher aquilo que você considera a melhor opção naquela situação. O que isso significa? Que com os recursos de conhecimento e informação que você possui naquele exato momento, você vai escolher o que você julgou ser a melhor opção. Passam-se 10 anos, sua vida dá uma reviravolta, e aí você olha para o seu passado e fala assim, nossa, como eu fiz uma escolha mais idiota naquela vez. Gente, não tinha noção nenhuma. Né? Como eu fui imbecil de fazer aquilo. Se fosse hoje eu não teria feito. Alguém já falou isso? Se fosse hoje você não teria feito? Só que olha o erro que a gente está cometendo. Você concorda que em 10 anos já teve tempo para você aprender mais coisa? Alguém acha que nos últimos 10 anos teve alguma melhora em termos de conhecimento, de esclarecimento, de tolerância, de paciência? Nos últimos 10 anos a gente ouve falar muito isso aqui, né, no centro, né? Então você concorda que hoje você é uma pessoa mais amadurecida do que há 10 anos atrás? Com certeza. Então, evidentemente, se aquela situação estivesse sendo colocada para você hoje, a sua escolha seria diferente. Por quê? Hoje você tem recursos de conhecimento e informação diferentes daquela situação. Qual é o erro comum que a gente comete? Nós julgamos as nossas situações do passado com base no conhecimento que eu possuo hoje. Esse é o erro. Porque eu volto a insistir, conscientemente, ninguém escolhe o que é pior. Então você tem que ter essa certeza dentro de si, porque ela é a chavinha para você desligar o despertador da culpa.